Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a interação entre estrutura metálica e estrutura de concreto armado, especificamente no caso de uma estrutura de cobertura metálica apoiada em pilares de concreto armado, seja moldado em louco, seja pré-moldado, certo? Esse tema surgiu à minha mente a partir de um pequeno debate que ocorreu em um grupo de WhatsApp, do qual eu participo, um grupo de engenheiros, e os colegas trouxeram uma questão acerca do fluxo de projeto. Nesses casos em que se tem um engenheiro que realiza o projeto da cobertura e um engenheiro que realiza o projeto apenas dos pilares de concreto e da fundação, da parte de concreto. Então nós temos ali dois profissionais trabalhando junto, como deve ser esse fluxo. Baseado nisso, eu e outros colegas começamos a falar um pouco sobre realmente esse tipo de estrutura, né? Esse tipo de estrutura, digamos assim, simultânea, compartilhada. E a discussão foi um pouco além apenas do fluxo, mas como funciona realmente a interação. Então eu trouxe aqui, eu fiz um modelo e a partir desse modelo eu alterei as vinculações, alterei algumas coisas para demonstrar como as estruturas, nesse caso, falando de estruturas como se elas fossem separadas, se comportam. Esse modelo está apresentado aqui, pilares de 8 metros de altura, certo? O pé direito da estrutura 8 metros, aqui as dimensões estão em centímetros, certo? Estou utilizando o software Strap. A treliça possui 20 metros de comprimento, com 2 metros de distância entre os nós, a altura de 1 metro na extremidade e de 2 metros no meio do vão, certo? Duas águas. Eu vou apresentar aqui as bitolas utilizadas, não vão ter muita importância, né? Mas os banos são 200 por 70 com a chapa de 4,75, duplas cantoneiras diagonais 2 polegadas e meia por 3,16 e os pilares de 35 centímetros por 35 centímetros, certo? Tudo aqui é apenas ilustrativo, não realizei dimensionamento dessa estrutura, certo? Apenas para exemplificar. A primeira análise que eu irei fazer é considerando que vou renderizar para mostrar aqui. A treliça ela está exatamente apoiada sobre os pilares, certo? E nesse caso, além disso, estou considerando uma ligação rotulada entre treliça e pilares, ou seja, não há transferência de momentos fletores entre elas. Irei considerar um segundo caso em que está engastada e um terceiro caso em que o pilar ele sobe esse 1 metro e a treliça ela engasta, mas apoiada lateralmente. Então, esse aqui é o primeiro caso e eu vou analisar, a princípio, uma carga de vento aplicada na lateral dessa estrutura. Aqui eu estou considerando apenas aplicada aos pilares, vocês vão entender mais para frente por quê, apenas por simplicidade. Eu vou considerar esse carregamento e vou analisar duas coisas que acontecem nessa estrutura. Deslocamento dela e os momentos fletores que surgem. Então, vamos analisar, eu resolvi aqui, vamos analisar o deslocamento no eixo X1. Nós vemos aqui ocorrendo um deslocamento de 5,74 centímetros, certo? No topo do pilar e no topo da treliça também. Nós observamos que a treliça ela não está solicitada, ela só se movimenta horizontalmente, certo? Nós observamos que ela não se deforma. O pilar está recebendo toda a carga e o pilar, nesse caso, ele está trabalhando de forma independente da treliça. As duas estruturas estão trabalhando de forma separada. Nós vemos aqui deslocamentos relativamente altos e, como eu disse, nós observamos aqui, quando vemos a deformada, que o pilar, que a treliça ela simplesmente se mantém, ele não é alterado por esse carregamento. Os momentos fletores, vamos observar então, devido a esse carregamento de vento, 112 kN
na base do pilar, na fundação. Nós observamos o não surgimento de momentos fletores na treliça e cargas axiais desprezíveis, certo? Nós observamos aqui a ordem muito pequena, então desprezíveis. Basicamente, os pilares e a treliça se comportam, nesse caso, como estruturas separadas. E aí eu criei aqui um modelozinho simples, esse mesmo pilar de 35 por 35, em balanço, certo? Nós carregamos mesma carga, vou carregar com o mesmo carregamento, 3,5, só para mostrar, kN por metro. Nós vamos analisar deslocamento no topo do pilar primeiro. 5,74, exatamente o mesmo. Vamos analisar agora o momento fletor. M3 nesse caso. V2, perdão. Pronto, M3 agora. 112 kN, mesmo momento fletor. Nós observamos então que nesse primeiro modelo, ao rotular, a estrutura, as duas partes da estrutura trabalham separadamente. Isso implica deslocamentos altos, momento fletor alto na base da fundação, porém mais simples do ponto de vista construtivo, né? Nós precisamos apenas apoiar a treliça sobre o pilar e não nos preocupamos em transferência de momentos fletores. Além disso, do ponto de vista do fluxo de trabalho, como eu disse, entre os dois engenheiros que estejam realizando o projeto é simples, pois as estruturas se comportam de forma separada. Então, o engenheiro que projeta a estrutura metálica, ele pode modelar ela separadamente. Claro que os dois apoios tem que ser um do segundo gênero e do primeiro gênero. Já fiz um vídeo falando sobre isso, se você não assistiu, procura no canal, certo? E esse carregamento do apoio de segundo gênero tem que ser dividido entre os dois pilares, mas é bem simples realizar o fluxo dessa forma. E a estrutura ela vai se comportar igual à estrutura metálica, independentemente da dimensão adotada pelo projetista da estrutura de concreto. O fluxo se torna bem mais simples. Você, como projetista de estrutura metálica, só tem que deixar claro para o projetista dos pilares que a ligação é rotulada. Além disso, nós observamos que o pilar ele está em balanço. Então, quando nós analisamos o carregamento axial, o K tem que ser igual a 2, certo? O comprimento efetivo para a flambagem tem que ser igual a 2. O pilar está em balanço. Vamos analisar agora a segunda situação em que nós realizamos um engaste, mas não só isso, o pilar de concreto armado ele vai até em cima e a treliça ela apoia nas laterais, certo? Bem mais difícil, bem mais complicado de executar, uma possibilidade de problemas de execução. A montagem, em termos de montagem, é mais tranquilo pela estabilidade lateral da treliça, por ela estar presa no pilar em cima e embaixo. Então, o risco de instabilidade da treliça tombar é inexistente. Inexistente não, né? Mas, assim, caso você fixe bem, realmente esse risco ele é eliminado. E vamos analisar como se comporta estruturalmente. Quando eu falei que é um pouco mais difícil em termos de fabricação, é a questão da tolerância. Eu vou mostrar mais à frente isso. Vou tirar a renderização aqui. Mas vamos analisar agora o que acontece nesse carregamento de vento, certo? Vamos analisar aqui o deslocamento. Mesma carga, 3,5 kN. Ora, o deslocamento que estava em 5,74 centímetros, agora está em 2,4 praticamente. Vou abrir a calculadora aqui para nós vermos percentualmente qual foi essa redução, 2,4
dividido por 5,74. Nós temos um deslocamento igual a 42% do anterior, ou seja, uma redução de 58%. É uma redução bastante significativa no deslocamento. Então, nós observamos que ao realizar esse engastamento na lateral do pilar, nós reduzimos drasticamente os deslocamentos para esses esforços laterais. A estrutura ela fica mais rígida. Vamos observar agora o que acontece com relação aos momentos fletores, certo? Mesmo carregamento, momento fletor de 118, salvo engano, 113, ele foi para 78,7, certo? Surgiu um momento fletor negativo aqui, mas em termos de dimensionamento, tanto de fundações quanto de pilar, é bem melhor porque o momento máximo ele reduz e o momento da fundação reduz bastante, aí aproximadamente 1/3, certo? Vamos observar agora um segundo modelozinho que eu criei, certo? Um pilar também de 9, não de 8 mais, de 9 metros eu considerei, porque agora o pilar ele sobe, e eu considerei esse apoio em cima, certo? Podemos observar esse apoio aqui, não há fixação lateral, mas há fixação na rotação, certo? Como é que eu realizei esse apoio? Vou mostrar aqui. Direções restringidas. Não restringir translação em nenhuma direção, mas restringir a rotação em torno de x3, certo? Então, é o que a treliça faz, né? A treliça ela não impede o pilar de se movimentar lateralmente, mas ela impede o pilar de rotacionar ali. Então, estou considerando a princípio que a treliça ela causa um engaste perfeito, né? Impede a rotação de forma absoluta. Vamos observar a carga exatamente igual. Coloquei a carga apenas até 8 metros, para ficar exatamente igual ao outro caso, e vou calcular. Vamos observar aqui o que acontece, primeiro em termos de deslocamentos, depois em termos de momentos fletores. Em termos de deslocamento, ó, praticamente igual. Eu achava 2,40, exatamente igual o deslocamento. Então nós vemos que a treliça ela tem essa capacidade de impedir a rotação do pilar. Vamos observar os momentos fletores. M3 nesse caso, 78,8 igual. Nós observamos que o pilar pode ser modelado dessa forma. Então, caso seja passado para o projetista da estrutura de concreto armado que há esse tipo de vinculação, o projetista de concreto armado pode realmente, recebendo as cargas, modelar e obter de forma razoável os esforços e os deslocamentos, certo? Não é perfeito? Não é perfeito porque nesse caso as duas partes da estrutura elas não trabalham mais independentemente. Então, se nós alterarmos os pilares, nós vamos ter uma certa alteração no comportamento. Naquele caso deu exatamente igual, mas se nós considerarmos, por exemplo, esse pilar contendo 45 por 45, nós vamos ter uma pequena mudança. Mas em termos de, pelo menos, pré-dimensionamento, essa mudança é muito pequena. Vamos analisar aqui o momento que surge. 78,8 foi para 82. Uma pequena diferença, certo? Diferença muito pequena. Em termos de deslocamento também vai reduzir, mas aqui não interessa para o nosso caso. Antes de prosseguirmos, eu vou voltar as dimensões para 35 por 35. E vou calcular aqui apenas para deixar o modelo calcular. Certo? Então nós vemos, nesse caso,
que o que ocorre é muito interessante. Nós reduzimos ao engastar. Nós reduzimos os deslocamentos, nós reduzimos os momentos fletores máximos no pilar e na fundação. Isso para cargas laterais, cargas de vento. Vamos observar agora a diferença que ocorre nessas estruturas com relação a cargas gravitacionais. Então eu criei aqui um carregamento separado, gravitacional, não importa muito a distribuição dessa carga, certo? Apenas para exemplificar, cargas gravitacionais, 500 kg por metro ou 5 kN por metro em cada treliça. E vamos ver aqui o que ocorre na treliça com relação aos esforços axiais. Força axial devido à carga gravitacional. Nós vemos, como esperado, né, o diagrama do momento fletor, o diagrama das forças axiais seguindo o momento fletor na treliça. Tensão, tração na parte inferior, no banco inferior, compressão no banco superior. Nós observamos uma tração máxima de 133 kN, uma compressão máxima de 135, certo? Nós observamos aqui também o deslocamento dessa treliça. Em geral, para treliças altas assim, o deslocamento não é um grande problema. Mas nós aqui temos 2,72 centímetros. Vamos ver agora no modelo engastado. Mesmo carregamento, 5 kN por metro, 500 kg por metro. Vamos observar força axial devido a esse carregamento. Tração máxima de 105 kN. Lá nós tínhamos 133. Compressão máxima de 113. Lá nós tínhamos 135. Vou abrir a calculadora novamente. Vou comparar essa compressão máxima. 113 dividido por 135, nós temos 83,7% da carga axial que nós tínhamos no caso anterior, uma redução de 16,3%. E por que ocorre isso? É mágica? Não. Aqui surge um momento fletor negativo, que vai para o pilar, e nós vemos que surge uma compressão no banzo inferior na extremidade, 45 kN. Então, esse momento fletor aqui reduz o momento fletor no meio do vão, né? Então, nós temos aqui também uma vantagem do ponto de vista da treliça. Vamos observar o deslocamento, como eu disse, já é bem pequeno, deslocamento de 2,7 centímetros por um vão de 20, né? Um vão de 20 metros. Mas vamos observar ainda assim que ocorreu uma redução. 2,7 para 2,2. A estrutura ela está mais rígida. Então, nós observamos essa mudança no comportamento e existem várias vantagens de se trabalhar com a estrutura engastada, certo? Existe ainda uma terceira possibilidade intermediária, eu vou renderizar aqui esse terceiro modelo que eu fiz, em que a treliça ela está apoiada no pilar, porém agora eu modelei a ligação comum engastada e não mais rotulada. Então aqui nós vamos observar que nós temos um comportamento intermediário. Mesma carga de vento, mesma carga gravitacional, certo? Aqui nós temos um comportamento intermediário. Vamos ver o deslocamento ao vento. 5,3 caiu de 5,7 para 5,3, então teve uma redução bem pequena, mas teve uma redução, tá? Deslocamento gravitacional na direção x2 caiu de 2,73, salvo engano, 2,72 para 2,68, muito pequena. E vamos observar o momento fletor devido ao vento nos pilares de fundação caiu de 113 para 106. Então aqui nós temos uma diferença de comportamento muito pequena, certo? Porém tem um detalhe que eu não, se for apoiar a treliça
no pilar eu não recomendo muito por causa que surge esse momento negativo. Então, nós estamos considerando que o banzo ele absorve esse momento. E o banzo ele está deitado aqui, ele está no eixo fraco, ele não é bom para receber esse momento. Então, caso seja só apoiado, eu considero, como a diferença é muito pequena, tanto no momento fletor de fundação, de pilar, de deslocamento, que considere logo rotulada, caso vá apoiar, certo? Então, nós observamos essas diferenças de comportamento e eu gostaria de falar apenas de mais um tópico, que é a questão da ligação. Como realizar essa ligação? Para isso, eu vou abrir aqui um modelo que eu tenho no Advanced Steel, certo? Esse tipo de estrutura, considerando o engaste entre ambos, porque nós vemos que a estrutura ela se torna bem otimizada. Os esforços do momento fletor nos pilares reduzem, os deslocamentos, as deformações da estrutura reduzem, a compressão e tração no banzo reduzem, os esforços na fundação reduzem. Então, a gente precisa garantir que, se for calculado dessa forma, que seja executado de forma coerente, ou seja, que a treliça seja capaz de absorver e transferir esses momentos fletores para o pilar. O momento fletor, como nós vimos, ele é transferido por tração em um banzo e compressão no outro. Então, é necessário que os banzos eles tenham capacidade para isso. Então, a estrutura deve ser detalhada de forma adequada. Existem várias possibilidades, mas é necessário que haja garantia e transferência desses esforços. Então, aqui eu coloquei, considerando uma cantoneira para apoio, e aí surgem alguns problemas. A estrutura metálica, em geral, ela tem uma tolerância muito mais rigorosa, na ordem de milímetro. O pilar pré-moldado ou um pilar moldado em louco, não tanto. Então, deve-se haver um controle maior para que seja possibilitada a montagem. Muitos fabricantes podem fazer o quê? Não, como a tolerância do pilar, da montagem, desse console aqui não vai ser tão bom, eu vou então utilizar furos no console, por exemplo, furos oblongos. E aí pode considerar os furos oblongos, caso os furos oblongos eles sejam nessa direção, não sei se ficou claro aqui, nessa direção perpendicular ao banzo, não tem problema. Porém, o que pode acontecer é exatamente quem for fabricar realizar os furos oblongos no outro sentido. Os furos oblongos nesse sentido. Exatamente para conseguir encaixar e conseguir compensar esses eventuais desalinhamentos, desaprumos, essa eventual tolerância maior da estrutura do concreto. Ora, no momento que isso for feito, nós temos um problema. Porque, a não ser que essa ligação parafusada, deixa eu colocar o oblongo também no banzo, coloquei apenas na cantoneira, né? Considerando no banzo também. Caso seja feito dessa forma, deve-se ter cuidado. Deve ser feito pelo menos uma ligação por atrito, ou seja, uma ligação com controle de proteção. Porque caso não haja isso, vai haver deslizamento entre o banzo e o console. E nesse caso, não vai haver a correta transferência de esforços. Não vai haver o engaste da forma que nós modelamos. E a estrutura ela vai se comportar muito mais como uma estrutura rotulada. E os deslocamentos vão ser maiores, os momentos na base vão ser maiores, tudo vai ser pior. Tem que se pensar
nessas duas coisas, no detalhamento da ligação ao fazer dessa forma. Aqui pode-se colocar cantoneiras laterais, com uma pequena folga para encaixe, desde que, novamente, a ligação ou ela não tenha esse furo oblongo, que eu acho muito difícil, porque a tolerância da estrutura de concreto armado não é de 1 milímetro como da pré-moldada, como da estrutura metálica. Então é muito difícil que um furo de padrão normal ele seja adequado para essa montagem. Se for feito oblongo na direção do banzo, tem que ser feito um controle de torque, tem que ser feito um controle de proteção inicial para que a estrutura ela se comporte dessa forma. Em termos de ancoragem no pilar, pode ser feito de várias formas diferentes, também é o caso esse consolo. E essas cantoneiras laterais aqui, para travamento do banzo superior, elas também têm que ter um controle rigoroso. A vantagem na questão da montagem, como eu disse anteriormente, é que a partir do momento que se encaixe a treliça, essas cantoneiras que eu não coloquei, mas que terão aqui uma de cada lado, é uma das formas de se fazer, elas irão travar lateralmente, impedindo o tombamento dessa treliça. Então, durante a montagem isso é muito interessante e durante o próprio uso também. Porque se a treliça estiver apenas apoiada aqui, a placa de base não for rígida, a estrutura não estiver muito bem travada, pode haver o tombamento da cobertura. Dessa forma é muito mais interessante. Então, eu considero bastante interessante o uso desse tipo de concepção, desde que realmente seja feito controle para garantir que ela vai funcionar dessa forma, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa análise. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe, comente aqui, dê mais sugestões de vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.